Oi. Boa noite, família. Tudo bem com vocês? Fizeram uma boa viagem até aqui? Quem viajou bastante hoje aí? Quem já viajou bastante? Tá aí os viajantes. Que bom saber que Deus nos conduziu até aqui. Eu hoje tomei um banho, fiz meus exercícios físicos, fui trabalhar no escritório e agora eu estava dando um banho na Lavínia, porque a Lavínia está indo junto com a mamãe, que a mamãe está cuidando de uma área infantil lá da Igreja Esplanada, onde elas congregam. Aí eu estava vindo para cá, vocês acreditam que foi me dando um soninho gostoso? Aí eu falei, papai do céu, me acorda, eu coloquei a música alta, comecei a cantar. Aí Deus mandou um despertador muito legal. Um pneu de uma carreta estourou do meu lado. Acordei. Cheguei aqui, ó, legalzão. Falei, papai do céu, não precisa explodir também um pneu para me acordar, né? Então, mas está aqui, chegamos. E que privilégio saber que Deus tem conduzido a nossa história até aqui. Quantos de vocês estão sendo abençoados nessa semana? Deixa eu ver as mãos. Amém? Quantos de vocês se consideram pessoas abençoadas por Deus? Abençoadas por Deus. Eu gosto de fazer essa pergunta porque um dia eu estava num culto de quarta-feira numa igreja e tinha naquele culto, uma igreja muito grande, mas naquele culto tinha umas 50 pessoas. E eu olhei e falei assim, poxa, quantos de vocês se consideram pessoas abençoadas? Uns 40% levantaram as mãos. Eu fiquei feliz. Depois eu perguntei, então me conta uma bênção dessa semana. Teve o mesmo silêncio que aqui. Já parou para observar como as pessoas têm dificuldade em chegar às bênçãos de Deus? Na hora dos pedidos de oração, bombou. Foi tanto pedido, foi uma metralhada de pedido. Ora pela minha prima que está doente, olha por mim, eu estou com uma dor aqui, que estava com dor na cacunda. Tinha uma senhora que falou assim, olha pastor, olha por mim que eu estava com a dor na cacunda. Aí foi subindo, agora veio aqui na perna, e da perna veio para cá. Falei, minha senhora, Aí de repente ela emendou e falou assim, meu marido, meu Deus do céu, meu Deus, pastor, ora para aquele homem do coração duro, é um traste. Eu falei, e é? E de repente ela emendou e falou assim, meus filhos não vêm para a igreja não, pastor, porque eu não sei porquê, Jesus vai voltar. E ela foi tanta coisa de pedido, eu falei, tá bom. De repente entrou outro, e tantos pedidos, mas para reconhecer as bênçãos. Sabe por que muitas vezes a gente não reconhece as bênçãos e os milagres de Deus na nossa vida? É porque muitas vezes a gente está olhando só para os problemas. Os problemas, eles são complexos, porque isso daqui é grande ou é pequeno para você? Hã? Tá bom. Isso daqui é grande ou pequeno para você? Da sua distância aí, grande ou pequeno? Pequeno ou grande? Grande ou pequeno? Tá bom. É grande ou é pequeno? É pequeno, irmã? É pequeno. Tá bom, irmão. Tá bom, é pequeno. Tá bom. Isso aqui é grande ou é pequeno, irmã? Está enxergando alguma coisa, irmã? Então é grande. É grande ou é pequeno? É gigante. É gigante, cara. É gigante. Satanás tem a capacidade de fazer com que nós foquemos tanto nos problemas e achamos que eles são tão grandes ao ponto de diminuir a capacidade de Deus agir. E aí a gente não consegue enxergar as bênçãos de Deus. Tem tanta gente focada nos dias difíceis, nos dias ruins, nas coisas, na doença, nos problemas do casamento, problema com o filho. E não é porque Deus deixou de agir hoje. Hoje na nossa vida aconteceram tantos milagres na nossa vida aconteceram hoje, que a gente às vezes se esquece de enxergar. E hoje à noite, nesta noite, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Uma das principais ciladas que o diabo tem lançado sobre a humanidade, para que eles não consigam enxergar a manifestação de Deus em nossa vida. Quando eu falei, então, me conta as bênçãos, e fala o milagre que Deus fez na tua vida hoje, nessa semana.
as pessoas começaram a pensar o seguinte: nossa, milagre então é cura, milagre eu não tinha como conseguir um emprego, então milagre. Não, gente. Se hoje você encontrou o sorriso de quem você ama, já é um milagre. Se hoje você acordou, já é um milagre. Se hoje você recebeu o seu filho, mesmo que seja reclamando, é um milagre. Se hoje você recebeu o carinho do seu esposo, da sua esposa, é um milagre. Se você teve hoje pelo menos 2 possibilidades de fazer um prato, já é um milagre. Se você teve a possibilidade de escolher pelo menos entre esse par de sapato ou este, já é um milagre. Mas se você tivesse pelo menos um par de sapato, já é um milagre. Quantos aqui tem mais do que um par de sapato? Deixa eu ver as mãos. Quem aqui tem pelo menos em casa a possibilidade de comer ovo ou outra coisa? Levanta a mão. Já é um milagre. Eu lembro que na pandemia, muitas pessoas perderam o paladar. Alguém aqui perdeu o paladar por causa do Covid? Perderam? Alguém aqui perdeu também o olfato? O olfato é onde a gente cheira, é o cheiro, né? Alguém perdeu? Muita gente me procurou na pandemia para orar, porque tinham perdido o olfato e o paladar. Mas até então eu nunca tinha visto ninguém agradecendo a Deus pela capacidade de sentir o sabor dos alimentos. Eu não tinha visto ninguém agradecendo a Deus pela capacidade de sentir o cheiro, nem se for da carniça. Já parou para observar que muitas vezes nós achamos que é obrigação de Deus fazer as coisas? Principalmente você que já um dia era um bebezinho e de repente começou a andar. Desde então você sabe que andar é andar. Você tem que se levantar, pôr o pé no chão, um outro passo e você vai andando. É automático você pegar um copo. É automático você pegar o garfo. É automático você levar até a boca. É automático. O cérebro manda uma ordem. Pega o garfo, coloca na boca. Sente o sabor. Que delícia. Não gostei. Que cheiro gostoso, que cheiro horrível. E sabe o que está acontecendo? A gente coloca no piloto automático e a gente vai vivendo como se não existisse Deus para reconhecer que tudo isso é um milagre. Tudo o que acontece no nosso corpo é um milagre. E aí sabe quando você percebe que é um milagre? Quando deixa de funcionar. A ausência faz você se lembrar de que tudo o que você faz é um milagre. Tudo que você tem é um milagre. O poder de enxergar é um milagre. O poder de falar é um milagre. O poder de gesticular é um milagre. Eu estava na casa da minha mãe um certo dia e de repente meus irmãos me convidaram para fazer um lanche na brasa. E ali eles colocaram um monte de coisa na brasa e eu falei assim, já que vai usar essa churrasqueira, deixa eu limpar essa bendita churrasqueira. E eu fui, peguei ali uma escova de lavar roupa e estava limpando aquela grelha de churrasqueira de inox, aquela cheia de buraquinho assim. E aí eu estava ali e a família, todo mundo reunido, quando de repente minha mãe falou assim, você não quer uma outra escova? Eu falei, não, mãe, aqui tá bom, já estou terminando. Meu dedo escapa, eu entro dentro daqueles buraquinhos e aquele ali é uma navalha, cara. É um negócio absurdo. Do nada eu vejo o dedo pendurado assim. Calma, não se escandalize. Eu já gritei, falei, pega um pano, fui para o hospital, deram alguns pontos para mim e eu estou aqui hoje com esse dedo aqui. E aqui está a minha cicatriz, ó. Deixa eu ver quem vai conseguir enxergar minha cicatriz. Está aqui, ó. Está aqui. Está vendo aqui, ó? Aqui. Só que hoje eu não sinto mais a ponta desse dedo. Aí, tá vendo? A senhora também não consegue. Queimou, né, irmã? E aí eu lembrei, puxa vida, cara, como faz falta a ponta de um dedo, a sensibilidade de uma ponta de um dedo. O que Deus quer falar contigo hoje? Ore a Deus para que abra os seus olhos espirituais, para que você veja a manifestação de Deus na tua vida, os cuidados de Deus na tua vida e seja agradecidos. Contas bênçãos, conta quantas
recebida das divinas mãos. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus. Ô marimbondo, presta atenção, para de andar assim com esse ferrão assim, tá tudo amarga a vida, tá tudo triste. Coloca um sorriso nos teus lábios. Coloca uma alegria no teu coração e tira da tua cabeça esse negócio. Eu sou amaldiçoado, pastor. Você é um abençoado. Amanhã, olha só, já vou até dar um spoiler. Amanhã, eu vou contar uma história da minha vida de como eu sou um azarado. Então, amanhã, se você quiser saber o quanto eu sou um azarado, você vai vir aqui. É imperdível o assunto de amanhã. Ele é fortemente importante o assunto de amanhã. São experiências da minha vida que eu passei e eu quero compartilhar com você. Você vai olhar e falar assim, meu Deus, esse pastor realmente é azarado. Mas não é não, né, filha? Não sou não, né? Então amanhã vocês vão descobrir. Amanhã o tema é cirúrgico. É cirúrgico. Vamos para a Bíblia hoje? Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6, verso 25. Ontem nós falamos sobre o paralítico de Betesda. Quantas coisas nós aprendemos sobre aquele personagem, aquele homem que esteve naquele estado durante tanto tempo, 38 anos, mas bastou uma palavra de Jesus para transformá-lo, fazê-lo andar novamente, correr novamente. E quando Jesus disse, levanta e anda, isso aconteceu e ele andou imediatamente. Quem ouve a palavra de Deus e pratica, recebe bênçãos incontáveis. Vamos orar e eu quero, antes da oração aqui, cumprimentar minhas queridas celebridades que estão aqui com a gente, acompanhando esse culto de forma especial, os nossos queridos amigos convidados. Aqui está a Neide. Neide, que bom. Cadê a Neide? Ela estava aqui ontem. Aqui, essa bonita ganhou o presentinho hoje, hein, Neide? Tá? Era muito bom, sua bonita. Cadê a Regina, Célia? Regina, tá ali. Deus te abençoe, Regina. Que bom ter você com a gente. Felipe, cadê o Felipão? Tá aí hoje? Olha lá, Felipe. Bom demais te ver aqui, meu brother. Puxa ferro, Felipe. Você tem cara aí de tomar puxa ferro, proteína, tá tudo aí. Só na comida mesmo, tá ótimo, cara. Só no mocotó. Que Deus abençoe a tua vida. Michele, cadê? Tá ali, olha. Cadê o bonitão? Ficou em casa. Manda o meu abraço para ele, viu? Fala que eu senti falta dele. E Eduardo, calma aí. Anderson, eu lembrei, Eduardo ou Anderson, uma coisa assim. Anderson, manda o nosso abraço para ele. Você trouxe quem? Nicolas. E aí, brother? Que Deus te abençoe, viu? Vai pro Campuri? Opa, a gente vai se ver lá, viu? Mais de 4.000 desbravadores juntos. Vai ser power, vai ser lindo. Que Deus te abençoe, Nicolas. Cadê aqui a Michele e tem a Michele? É isso mesmo? Ou são as mesmas pessoas que estão aqui? Então, Michele e Carol. Cadê a Carol? Carol tá ali. Michele, né? E Carol tá aí. É você, a Michele, isso mesmo. Que Deus abençoe vocês duas meninas. E saiba que desejo bênção sobre a vida de vocês, paz, prosperidade, vida e salvação, em nome de Jesus. Vamos orar? Querido Deus Todo-Poderoso, nesta noite pedimos mais uma vez que o Senhor fale ao nosso coração. Tu sabes, Pai eterno, que eu estou aqui com o único propósito de proclamar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, ó Deus, me use como um instrumento em tuas mãos. Tu sabes o quanto eu preciso da ação do teu Espírito Santo. Derrame sobre mim, Pai, teu Espírito, e sobre todos que aqui estão. Que mais uma vez um milagre aconteça aqui. Que todos venham conhecer Jesus. E durante toda essa semana nós estamos falando dos feitos extraordinários desse Cristo. Essas marcas que vão ficando na nossa vida, marcas da esperança, da salvação, da fé. Por favor, ó Deus, hoje é uma noite especial. Não permita que ninguém saia daqui sem compreender a
a tua boa, agradável e perfeita vontade. E que todos venham assumir um compromisso com Deus, de que, Senhor, eu quero te seguir, me ajude. Pai, fica à vontade para falar, fica à vontade para agir, fica à vontade para responder todas as orações agora, em nome de Jesus, amém. Mateus capítulo 6, no verso 25, Antigo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, o primeiro livro do Novo Testamento, Mateus capítulo 6, verso 25. Todas as palavras que você vai ler agora foram pronunciadas pela pessoa de Jesus Cristo. Jesus, ele está falando isso de forma muito especial. Mas antes de ler esse texto, eu quero fazer uma pergunta. Quantos aqui se consideram pessoas ansiosas? Cadê os ansiosos? Ansiosa. Quem aqui é ansioso dos roedores de unha? Cadê os roedores de unha? Aí, os roedores de unha. Tá ali, roedor de unha. Cadê os ansiosos que, quando estão ansiosos, comem muito? Eu como muito, como estou ansioso. Pastor, eu como mesmo, eu como. Cadê os ansiosos dos salgados? Como come, vai comer muito salgado. Tem a galera do ansioso doce, que come doce, chocolate. Cadê os chocolatras aí? Cadê? Cadê os ansiosos que dá branco na hora da prova? Fica tão nervoso que esquece tudo, apagão. É o maior golpe que tem. Eu fico ansioso, dá branco. Estude, infeliz, que você vai lembrar na hora certa. Cadê os ansiosos dos que dá dor no estômago? Que minha tia falava estômago, mas é estômago, né? Que dava gastrite. Pastor, eu tenho gastrite nervosa. Fica ansioso, dá gastrite. Cadê? Tem essa galera aí? Cadê essa galera? Cadê os ansiosos que engordam? Quando eu estou ansioso, eu engordo. Cadê os ansiosos que emagrecem? Eu fico ansioso, eu perco tantos pesos rapidinho. Tá aí. Vocês são ansiosos de verdade, viu? No começo estava assim, não, mas agora eu tenho certeza que vocês são. Jesus Cristo. No fundo, todos nós temos alguma ansiedade. Todos nós sofremos com esse mal chamado ansiedade. Esse é o mal do século. Você sabia que o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo? E o Brasil é o país que mais consome cosméticos do mundo. Brasilzão, hein? É assim? Interessante, é um dos que mais consome, é um país violento na ansiedade. Você sabia que Jesus ele se preocupou com esse assunto, com esse tema chamado ansiedade? Você sabia que Jesus deixou uma vacina para cada um de nós? Uma vacina, ela tem o poder de curar ou prevenir? Prevenir. Vacina não cura. Jesus olhando para a humanidade, vendo o que o pecado fez com o ser humano, Jesus ele deixa então algo especial, uma mensagem especial para cada um de nós. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Um Cristo que se preocupa com a humanidade. Um Cristo que se preocupa com cada um de nós, nas coisas mais simples, das mais profundas. Você vai perceber claramente que Jesus ele vai partir das coisas simples, do micro, para que você compreenda o macro. Ele vai partir das coisas mais simples, como comida e roupa, para que você entenda que a partir daí não tem nada mais importante na vida. Nesta noite, Jesus vai falar com você, querido terráqueo. Para você que nasceu nesse planeta chamado Terra. Para você que foi afetado e infectado com o pecado. Você de grande nível a pequeno nível de ansiedade. Existe uma vacina, uma mensagem de Deus para você. E uma mensagem de proteção, uma mensagem de salvação, uma mensagem de transformação. Como eu disse, o Evangelho ele não tem a função apenas de informar. O Evangelho ele veio para nos transformar. Tem muita gente bom de Bíblia, mas pouco praticante. Eu tive uma professora quando eu fiz administração de empresa que ela era extremamente conhecedora da Bíblia, do grego, do hebraico, uma mulher que tem um pós-doctor, PhD no Brasil, fora do Brasil. Ela conhecia muito a Bíblia,
muito da informação, mas ela não acreditava em Deus. Não acreditava em Deus. Ou seja, sua informação não transforma. Deixa eu tomar um tempinho antes de entrar aqui. Só a informação não. Quantos aqui sabem que o açúcar faz mal? Quantos aqui sabem que o álcool faz mal? Quantos sabem que o cigarro faz mal? Até no maço de cigarro já diz, se você fumar vai ter câncer, se você fumar vai dar impotência sexual, se você fumar vai dar isso, se você fuma, aí mostra ainda a imagem de gente com câncer. Alguém já viu um maço de cigarro aqui? E só porque existe a informação as pessoas param de fumar? Só porque sabe que o álcool pode levar alguém a sofrer um acidente trágico numa estrada, morreu um monte de gente, por isso o camarada que bebe deixa de dirigir? Só a informação não muda. Por isso não busque apenas informação. Busque o poder de Deus para te levar a uma ação. Vou repetir. Não busque só informação. Busque o poder de Deus para te levar a partir dessa informação a uma ação que vai gerar uma transformação. Faz sentido? Faz sentido? Claro que faz. Você sabe que se você levantar a voz com a tua mulher, ela vai descer a pancada em você. E você fica gritando com ela. Você sabe que se você continuar chata com o teu marido, vai dar ruim. E você continua chato. Você já sabe. Já tem informação. Você sabe que se você desrespeitar teu pai e tua mãe, vai dar ruim. Já tem. Então pede poder para agir de forma diferente. Agir de forma diferente. Deixa eu falar uma coisa do meu dedo aqui que eu me lembrei agora quando eu cortei. A gente estava em família, estava muito legal. Estava um clima assim super bacana. E eu machuquei meu dedo. Naquela mesma noite meu irmão machucou um braço. E coisa assim sem sentido nenhum. Sabe o que Deus me falou naquela hora? Ele falou assim: filho, toda vez que você estiver reunido com a sua família, antes de fazer qualquer coisa, ore com a sua família. O diabo odeia reuniões familiares. Vou repetir. O diabo odeia a sua família. O diabo odeia o seu casamento. É nestas horas que ele quer se manifestar fazendo as suas gracinhas. Quantos aqui já estava tudo tranquilo em casa, do nada, de repente uma palavra destronou você, tirou você do sério e começou uma confusão? Quantos aqui? Vocês acham que isso não é manifestação satânica? Claro que é. O problema é que a gente não tem convidado Jesus para nossas festas, a gente não tem orado em família, a gente não tem feito culto familiar. Vai ter culto, vai ter a ceia, vai ter Natal, vai ter um almoço em família, ora e vigia. Antes de orar, vigia. Depois você ora. Oremos. Já oramos pelo texto? Vamos estudar a Bíblia. Jesus disse assim no capítulo 6, verso 25. Portanto, eu lhes digo. Quem está falando isso? Quem está falando isso? Jesus. O Criador de todas as coisas, o Criador da humanidade, aquele que veio para morrer unicamente por nós nesse planeta, fazer a gente compreender a forma correta de praticar as Escrituras, guardar os mandamentos, andar no caminho. Jesus veio para nos tornar diferentes, transformar nossa realidade, mostrando Ele mesmo como fazer. Ele veio para ser nosso exemplo. Jesus, ele chega e diz: portanto, eu lhes digo, não se preocupem, não andeis ansiosos, outras versões, não andeis ansiosos, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer
ou beber, nem com seu próprio corpo quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida? E o corpo mais importante do que a roupa? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. O que é mais importante? O que é mais importante? A comida ou a vida? Hã? Não. Calma aí. O que é mais importante? A comida ou a vida? Vai, Michele, me ajuda aí. O que é mais importante, Michele? A comida ou a vida? Hã? A vida? A vida? A comida? É. Você não come, ninguém vive, né, irmã? É. Carol, o que é mais importante? A roupa ou o corpo? Ah, Carol. O corpo é mais importante que a roupa? Tá de brincadeira comigo? É, sem roupa ninguém sai. É. E é, né? E é. É. A roupa, a comida é mais importante que a roupa. A vida é mais importante que comida, gente. É lógico, Michele e Carol, vocês estão certíssimas. Se você vê alguém que morreu sem vida e simplesmente fala assim, estou com fome, repreenda em nome de Jesus e sai correndo. Ao mesmo tempo, se você vê alguma roupa andando sem corpo, é suspeito esse negócio. Você percebeu como Jesus é inteligente? Jesus, ele está fazendo a gente pensar nas coisas mais simples da vida. Aquele que criou o primeiro corpo humano do barro foi esse que está falando, o próprio Jesus. E ele que soprou nas narinas do ser humano o fôlego de vida. Depois que ele cria todas as coisas, a manga, a comida, o jardim, tudo estava pronto, por último veio o ser humano. Deus preparou a comida, Deus preparou o pomar, Deus preparou o banquete para eles. Quem fez a primeira roupa no céu, no Éden, foi quem? O próprio Cristo. Ele protege o casal, primeiro com a sua glória, depois da queda, ele prepara uma roupa com pele de cordeiros. Ele já é alfaiate. Ele sabe de todas as coisas. E Jesus está te perguntando algo muito simples. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros e contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão em todo o seu esplendor vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem dizendo o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe do que vocês precisam. Os Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Verso 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Sabe uma das coisas interessantes? O Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo. A ansiedade é global, a ansiedade não é algo apenas do Brasil, a ansiedade é algo da humanidade caída, uma humanidade que percebeu que não é onipotente, que não é onisciente e nem tão pouco onipresente. A ansiedade é um problema humano. Quando Deus ele trabalha o conceito da ansiedade, ele faz com que a gente observe agora a natureza. Deixa eu falar algo especial antes de falar da natureza. Você já observou que
aquilo que foi criado para criar sociabilidade, aquilo que foi criado para simplesmente ajudar a gente, hoje tem sido uma das principais ferramentas para criar ansiedade. Estou falando exatamente para você, juventude querida, de uma coisa chamada rede social. Estados Unidos já está tirando o direito de garotos e garotas até 14 anos de ter rede social, porque descobriu que as redes sociais, elas não alcançaram o propósito do qual elas foram criadas, que é criar vínculos. As redes sociais têm criado nas pessoas ansiedade. Posta algo, espera curtida, não teve curtida, gera frustração. Aí de repente você faz um textão, espera que as pessoas leem, elas não vão ler. Aí você entra nas redes sociais, tem o conceito da comparação e parece que todo mundo é muito mais feliz do que você. Isso está sendo uma droga. Estou lendo um livro chamado Geração Ansiosa, onde o autor tem trabalhado fortemente no combate não de telas para os seus filhos, principalmente as crianças. Não coloque telas diante deles, não coloque um smartphone, não dê um celular para o seu filho. E esse camarada é um ateu. Dizendo para a gente aqui, nesse planeta chamado Terra, nós que temos a luz, nós que somos chamados de cristãos, nós que deveríamos estar espalhando essa mensagem para o mundo. E eu tenho percebido claramente que todas as vezes que a gente está diante das telas, isso tem prejudicado e muito a nossa comunhão com Deus. A gente fica na ansiedade. Tem gente agora com problema de tendinite, de tanto ficar teclando, tantas coisas, tanto olhar o mundo. Não, eu tenho que estar informado, não, eu tenho que ver. E o Brasil também é um dos países que mais consome redes sociais do mundo. É sério. Existe mais smartphone do que gente no Brasil. Você sabia disso? Existe mais smartphone no Brasil do que a quantidade da população brasileira. Filho, o golpe está aí, cai quem quer. Te fizeram uma promessa, não cumpriram. E alguma coisa tem por trás de tudo isso. Jesus, então, ele olha para a gente e faz o ser humano olhar para duas coisas. Primeiro ele diz, não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Esse é um mandamento. A palavra não é exatamente uma ordem. Não andeis ansiosos. Não andeis preocupados com a sua própria vida. Jesus, ele olha para dois pontos importantes. O primeiro, ele olha para as aves. Ele faz o ser humano olhar para os passarinhos. Os passarinhos, olhar para as aves dos céus. Elas não plantam, elas não colhem, elas não guardam em celeiros. E contudo, o Pai Celeste as alimenta. É mais fácil um passarinho morrer na gaiola que você cria do que você ver um passarinho morrendo, solto por aí. Deus proveu os pão para eles todos os dias. Eles não plantam, eles não colhem, nem tampouco guardam em celeiro. Jesus então agora ele faz a gente olhar para outro ponto na natureza. Ele fala, observai os lírios do campo. Observai os lírios do campo. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Nem Salomão se vestiu como um deles. Nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como os lírios do campo. Aqui Jesus estava fazendo menção de uma plantinha muito conhecida na Palestina, uma anêmona multicolorida. Essa plantinha, ela era linda, uma florzinha no qual ela nascia pela manhã, ficava linda. Quando chegava a tarde, ela secava, murchava. E o que as pessoas faziam? Colhiam esses lírios secos para assar pães. Eles existiam unicamente por um dia. Unicamente por um dia. Sabe, uma das coisas importantes que a gente tem que entender é que toda a natureza confia em Deus unicamente por um dia. Toda a natureza depende de Deus unicamente por um dia. Eles não fazem provisão do futuro. Toda a natureza confia em Deus. Deus, ele já se manifestou de diversas formas através da natureza. Eu fico olhando para Jonas, quando foge, Deus aciona o vento, Deus aciona o mar, Deus aciona agora um peixe. Toda a natureza confia em Deus e obedece a Deus.
Deus no deserto, ele tinha uma nuvem de fogo para aquecer o povo. De repente, de dia, ele tinha uma nuvem que cobria do sol. O povo quer carne. Deus mandou toneladas e toneladas de carne, quilômetros e quilômetros de carne, até o povo se fartar e comer e passar mal e morrer. O problema é a serpente? Tá bom, eu controlo a serpente. O sol precisou parar? Ele para o sol. O problema é chuva, é juízo, ele manda o dilúvio. Toda a natureza obedece a Deus. Toda a natureza está sob o controle de Deus. É por isso que todas as vezes que você está diante de uma tempestade, você se sente pequeno. Pode ver que você está diante de uma tempestade, pode ver um transatlântico, ele parece um barquinho de papel diante das fortes ondas que acontecem no meio do oceano. A maior parte das pessoas, elas são crucificadas entre dois ladrões. O primeiro ladrão é o remorso de ontem. E o segundo ladrão, as preocupações de amanhã. As pessoas estão presas no passado, nos seus remorsos. Por que eu fiz isso? Como eu fui idiota? Não acredito que eu fiz isso. Ai, que ódio! Remorso. E outro ladrão no qual nós estamos preocupados é com as preocupações de amanhã. Ansiosos costumam julgar os verbos sempre para o futuro. E se eu ficar doente? E se eu ficar desempregado? E se meu marido perder o emprego? E se de repente ele se separar de mim? E se minha mulher me abandonar? E se meu filho ficar doente? E se? E a maioria dos e se's nunca acontece. É tudo fruto da nossa imaginação. Uma imaginação escrava. A ansiedade pode levar à hipertensão, a ansiedade pode levar a uma diabetes, a ansiedade pode levar a uma paralisia facial, a ansiedade pode levar o ser humano a perder completamente a memória, como o meu amigo que estudava teologia comigo, estava num relacionamento, num namoro, aí ele pega o ônibus e vai agora para Curitiba encontrar a sua amada, quando de repente dentro do ônibus ela simplesmente manda uma mensagem, naquela época não tinha WhatsApp, mas uma mensagem de texto dizendo: olha, eu acredito que está na hora da gente parar com esse relacionamento. Dá um tempo. Ele, o quê? Não, pelo amor de Deus, dá um tempo não. Não, você é minha vida, não, você é meu amor, não. Um tempo, ela pegou e falou: você não está entendendo, eu acho que agora a gente tem que terminar mesmo. Ele teve uma crise nervosa dentro do ônibus, ele teve uma crise ao ponto de perder 100% da memória. Ele não reconhecia mais onde ele estava, não reconhecia para onde ele estava indo, não sabia mais quem era mãe, quem era pai, quem era nada. Por causa do quê? Da ansiedade. A ansiedade pode fazer o cabelo cair, a ansiedade pode criar você um infarto miocárdio, a ansiedade pode matar. A ansiedade mata. A ansiedade mata. Especialistas dizem que depressão é excesso de futuro, excesso de passado. Depressão, excesso de passado. Excesso de passado. Excesso de passado. Quantos de nós estamos ansiosos hoje? É correto planejar e até mesmo economizar para a realização de um plano futuro, mas é pecado deixar as preocupações dessa vida privarem você de enxergar as bênçãos de Deus. Ellen White escreve um texto que é maravilhoso, que ela diz que Deus não concede uma bênção para o amanhã enquanto o amanhã não chega. Porque todas as bênçãos de Deus, elas são unicamente para um dia, sabe qual? O hoje. Todas as bênçãos de Deus, elas só são para um dia. E esse dia é o hoje. Deus não concede uma bênção para o amanhã enquanto o amanhã não chega. Sabe por que não existe bênção para o amanhã? Primeiro, porque você não sabe se você vai estar lá no amanhã. Você não tem garantia que você chegará na quarta-feira. Você não tem garantia nenhuma que você vai chegar na quinta-feira. Você não tem garantia nenhuma que você vai chegar no ano novo. Você não tem garantia nenhuma se você vai chegar em dezembro. Por isso que Deus age unicamente para um dia. Todas as bênçãos, os milagres, Ele realiza unicamente para um dia. O hoje. O único que está no futuro é Deus. Quando você chegar lá, Ele já vai estar lá. Mas você não. Você não. Você e eu, não. Jesus está trabalhando algo muito profundo no meu coração, no teu coração. A Bíblia está trabalhando algo muito especial no seu coração.
Ansiedade, preocupação, é o excesso do eu. Pastor, calma aí. Você está me provocando agora, pastor. É isso mesmo. Eu quero te provocar da mesma forma que o Espírito de Deus me provoca. Ansiedade é o excesso do eu. Onde o eu se coloca no centro. Onde tudo que tem que fazer depende unicamente de você. E você se coloca no lugar de Deus. E aí você tem síndrome de Jesus. Sem mim, nada podeis fazer. Deus hoje quer trabalhar no teu coração mais do eu e mais de Deus. Por isso que ele está falando assim, por que andeis tão preocupados? Por que você anda tão preocupado com o dia do amanhã? Homem de pequena fé. Jesus está trabalhando agora um outro ponto especial, o conceito da nossa confiança nele, a fé. Homem de pequena fé. Homem de pequena fé. Quem de vós poderá acrescentar uma única hora ao curso da sua vida? Qual de vós conseguirá resolver algum problema só porque ficou preocupado? Quem aqui só porque ficou preocupado pagou uma conta? Quem aqui só porque ficou preocupado levou cura para o doente? Quem aqui só porque ficou preocupado realizou uma reconciliação no casamento? Quem de vós, por mais preocupado que ficastes, conseguiu trazer teu filho que se afastou dos caminhos do Senhor e se afastou para o mundo? Quem de vós, por mais que ficou preocupado, resolveu o problema do alcoolismo de alguém? Qual de vós, por mais que ficou preocupado, fez com que alguém largasse as drogas? Quem de vós, por mais que ficou preocupado, trouxe solução para a vida? As preocupações só têm um propósito: matar você. E o principal, a ansiedade, é um instrumento do diabo que ele usa para você sempre estar projetado para o futuro. Se eu estou com minha mente pensando no futuro, eu não consigo enxergar no presente as bênçãos de Deus para a minha vida hoje. É por isso que tem tanta gente com dificuldade de contar as bênçãos. Porque ele sempre está agarrado, escravo do futuro. Não vive o presente. Está preso ao passado. E fica na perspectiva do que vai acontecer no futuro. Será que eu vou me casar? Será que eu vou me formar? E quando eu me formar, será que vai ter emprego? E se eu não passar nessa prova? E se de repente eu não conseguir pagar o carro que eu financiei? E falando em financiamento, vem cá comigo. Já percebeu que todo o sistema global é feito para que você esteja preso no futuro? Você não quer comprar um sapato. Não tenho condição de pagar à vista. Aí chega alguém que quer pagar quanto? Parcela, bobo. 12 vezes, 24 vezes. Um dia eu estava na praia, quando eu olhei na vitrine, uma bermuda de R$57, parcelada em 12 vezes. Gente, aquela bermuda vai rasgar, vai acabar, vai furar. E você vai estar pagando a bermuda ainda. Já percebeu que todo sistema de tecnologia é feito para você sentir desculpa o termo, o idiota? Você compra hoje o iPhone 14, hashtag HyperProduce Plus. Daqui a pouco faz o 15, 17, 14, 19, 28. E cada vez que você olha para o seu, tem atualizações que vai travando o seu sistema. E aí você olha na escola, nos seus amigos. Não, mãe. A minha amiga, mãe, já está com 17, mãe. Ai, mãe, eu estou até constrangida. Né? Eu estou até ligando assim. Você compra uma TV, gente, mais top do mundo hoje. Daqui a pouco a sua TV está desatualizada. Porque você chega na casa do irmão, o irmão tem a do irmão não é uma TV, né, gente? Aquilo ali é quase um cinema em casa. Aí você compra um carro, você lutou demais para comprar teu Chevette. Aí você está felizão com teu Chevette, meu. Você coloca a rodinha, gente. Você coloca um monte de coisa da hora. Aí você até coloca um sonzinho para pôr o bracinho assim e ficar. É o som que você coloca, né? Jubilar. E de repente o irmão chega com um Monza do teu lado, gente. Aquele Monza tubarão. Um Monza tubarão. Eu sei que eu estou falando para gente que não sabe nem o que é Monza. Não é? Não é, gente?
Faz sentido, gente? Ô, gente, faz sentido. Hoje eu estava vindo com meu Poisézinho, meu Yaris. Gente, eu tenho um Yaris, gente. Da Toyota. É um carro que antigamente a gente fala assim, é um carro importado. Ai, eu tô com meu Yaris. Como de repente na minha frente surge um carro vermelho, gente. Do nada, com um cavalo brilhando no meu zóio. E o bicho acelerou. Fez... E quando ele fez aquilo, passou o capô do meu carro assim. Falei, gente, que carro vermelho é esse, gente? Para que uma coisa dessa, gente? Era uma Ferrari na Dutra. Vai andar com essa Ferrari para outro lugar. Você luta para comprar tua casa. E você olha, realizei meu sonho, minha casa. Daqui a pouco teu vizinho era só terreno, você construiu tua casa. Daqui a pouco tinha aquele vizinho seu. Constrói numa casa, não, gente. Aquilo é uma miragem. É uma casa de tanto. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Sempre vai ter gente da condição melhor que você, seu bobo. Aí o diabo vai plantar em você um sentimento do descontente. Você nunca vai estar contente, nunca vai estar satisfeito. Se tem duas coisas que não se cansa, Salomão já disse. É o bolso de ganhar o dinheirinho, e dinheiro não se ganha, se faz. Esse é um outro tema. E a sepultura nunca se cansa dos seus mortos. Pode, qualquer dia vai ter velório. E o bolso nunca se cansa. E aí a gente vai vivendo uma vida descontente, nada tá bom, eu sou satisfeita, mulher tem 15 pares de sapato, dizendo, não tem sapato. Não tem sapato que combina com essa roupa. A gente sempre vai viver uma vida correndo atrás do vento. Porque colocar na nossa mente que você, para ser, você precisa ter. E aí quando tem, você mostra. E qual a durabilidade do prazer do novo? É que até que todo mundo veja que você comprou. Todo mundo viu? Aí aparece alguém com melhor que o seu? Não, volta a estaca zero. Volta, bobo, volta. Eu já fui o tonto. Eu já fui um bobo da corte. Eu já fui um tonto que então eu queria só fazer média com os outros, comprava daqui, comprava dali, presente. Teve um ano que eu fui convidado para 7 casamentos para ser padrinho. Ô bicho amado era eu. Eu era gerente sênior do Citibank, ganhava bem demais, andava para lá, para cá, viajando. Eu era convidado para ser gerente, padrinho de todo mundo. Dava máquina de lavar para um outro, micro-ondas para lá. Até que um dia meu irmão falou assim, eu vou me casar. Ah, você vai casar, João? Que legal. Eu, Gilson, eu contar para você que você é meu irmão, eu gosto muito de você. Pode contar, João. Comprei um apartamento, cara. Vou me casar. Você comprou um apartamento, João? Sim, 70 mil reais. 70 mil reais? É. Aí o tonto foi olhar na fatura do cartão de crédito dele, naquele ano. Naquele ano eu tinha gastado muito mais de 70 mil reais. Comprei o quê? O que eu tinha comprado? Nada. Nem minha mãe tinha máquina de lavar que eu dei para os outros. Todo o sistema do planeta Terra, o calendário, é tudo feito para arrancar o teu dinheiro. Para escravizar você, endividar você. Primeiro termina o ano Natal. Depois vem Ano Novo. Tem que fazer ceia, né? Tem que comer, né? Tem que fazer banquete, né? Tem que fazer média para os outros. Depois tem aniversário. Tem PVA, IPTU, aí você já está no vermelho já, né? Porque você gastou tudo 13º em dezembro. Aí tem que dar presente de Natal. Aí você tem que dar presente disso. Tem que dar presente daquilo. Aí vem Carnaval. Carnaval a gente tem que viajar, né? Tem que viajar. Tem. Ah, tem que fazer churrasco. Tem que fazer isso. Tem que comprar. Tem que fazer aquilo. E você percebeu que todo o sistema é para você ser escravo. E sempre está pensando amanhã, eu quero comprar uma casa. E por que eu estou falando do apartamento do meu irmão? Porque o meu irmão foi comprar um apartamento por 70 mil naquela época. O apartamento dele hoje vale 700 mil. E eu ganhava mais que ele, eu não tinha cabeça para comprar um apartamento. Todo o sistema está feito para você se tornar escravo. Agora, se eu estou endividado, como eu não vou pensar no amanhã?
se eu tenho que correr atrás para bancar, pagar todos os meus custos? Poderia ficar aqui horas conversando com vocês só desse assunto. Jesus hoje está chamando você para pensar diferente. Menos do eu e mais de Deus. Menos do eu, mais de Ti, Senhor. Menos das minhas preocupações, mais de Ti, Senhor. Você não vai resolver nenhum problema através das suas preocupações. As suas preocupações só vão te levar para um único lugar: sepultura, ceticismo, incredulidade, depressão, síndrome do pânico, frustrações na vida, doenças, enfermidades. É por isso que Deus chega e fala: buscar em primeiro lugar o meu reino e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não existe segurança longe do reino de Deus. Não existe segurança longe da presença de Deus. Não existe segurança longe do guia de Deus, da palavra de Deus. A melhor cura para a preocupação, a melhor cura para as nossas preocupações é a confiança em Deus. Se nós fizermos a nossa parte, fique em paz, que Ele cumprirá a dele. Sábio é aquele que aprende hoje a não tentar carregar um fardo só para o amanhã. Agora presta atenção no que eu vou te dizer do fundo do meu coração. Existe gente que são semeadores do caos. Tem gente que está semeando ansiedade. Tem gente que está semeando preocupações. Tem gente entrando em relacionamentos tóxicos. De gente egoísta, gente briguenta, gente que só pensa em si. E você olha apenas para o rosto, olha simplesmente pela estrutura, pela aparência, olha apenas pelo prazer momentâneo. Esses dias eu estava diante de uma história de uma menina que foi agredida pelo seu namorado, 16 anos. Ela foi comprar um sapato, o namorado falou assim: não, eu não curti esse sapato. Mas ela disse: eu curti. E aí ele falou assim: ah é? Então você curtiu? Eu estou te falando para você comprar aquele. Ela então olhou e falou assim: mas não, e se eu comprar esse? Qual o problema? Você vai ver só. E o que aconteceu? Ela comprou o que ela queria. Ela tomou 2 tapas na cara. Ela chega então para o pastor e diz: e aí, pastor? O que eu faço? Meu namorado me bateu. O pastor olhou e falou assim: você sabe o que você tem que fazer? Não, pastor, eu quero orientação. Filha, que orientação? Você apanhou no namoro? Você vai continuar esse cara? Esse camarada não te dá nem a liberdade de você fazer as suas próprias escolhas. É com ele que você quer casar? Pastor, o senhor está insinuando que eu tenho que terminar com esse relacionamento? Pastor, então tem que falar. Não, filha, você faz o que você quiser. Ah, mas eu o amo. Eu amo ele. Eu amo ela. Amo ela. Moela de galinha. Tá bom? Eu vou me casar com ele, pastor. Quantos de nós procuramos o pastor, procuramos líderes e queremos encontrar na Bíblia também apenas textos que validem as nossas crenças? Ah não, esse não, eu não quero ler. Ah, esse não quero aceitar. Tem um monte de gente que me procura para pedir conselho. Só atrás da informação. Mas eles não estão dispostos a praticar o que Deus está dizendo. Ela se casou e você sabe o resultado. Apanhava no café da manhã, no almoço e na janta. Quantos de vós estão comprando coisas que não precisam? Quantos de vocês estão entrando em relacionamentos complexos? Quantos de vocês estão plantando tempestades? Quantos de vocês hoje estão consumindo coisas para o seu próprio corpo, que você sabe que vai gerar doença, morte? Tem gente plantando fofoca e quer encontrar paz. Tem gente plantando intriga e quer encontrar harmonia. Tem gente querendo plantar tempestade e quer colher sossego,
Paz. Se você planeja isso, você semeia ansiedade, você vai colher morte, depressão. Presta atenção. Tem gente que está dizendo assim, pastor, eu estou passando por uma provação. Depois de tem minutos de conversa, a gente percebe claramente que não é uma provação, é uma consequência dos seus erros. Provação é quando você está ligado a Deus, praticando a vontade de Deus, andando com Deus, guiado na palavra de Deus, obediente à palavra de Deus. Aí o diabo vê que você está ligado a Deus, ele vem e te caceta. Isso é provação. Isso é provação. Isso é provação. Eu tenho escolhido viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Eu estou recebendo provação. Pastor, eu tenho escolhido viver de forma digna, honrando o santo sábado de Deus. Eu estou sofrendo perseguição na escola, no trabalho. Pastor, olha, eu tenho escolhido fazer o culto familiar com meu marido, mas pastor, ele tem sido rebelde. Minha esposa, isso é provação. Isso é provação. Eu quero terminar essa mensagem para você. E eu quero que você entenda isso daqui. Não tente carregar um fardo, uma carga que ainda não chegou para você. Se o amanhã não chegou, viva só pelo que você tem até o agora. O que Jesus está dizendo aqui? Jesus está dizendo que esse tipo de ansiedade, eu ainda tenho um pão na minha casa. Eu ainda tenho um pão na minha cesta. Mas eu estou vivendo uma perspectiva de quando este aqui acabar. Se hoje você tem o pão, calma, coração. Seja grato, porque o pão nosso de cada dia nos dai. Pão nosso de cada dia nos dai. O pão é de cada dia. O pão nosso é de cada dia. O pão nosso, ele é diário. O pão nosso, ele é diário. Deus cuida de tudo, filho. Deus sustenta você em todas as coisas. Nada trouxemos para esse mundo e nada dele vamos levar. O apóstolo Paulo disse, se tiver que comer e se vestir, estejais com isso contentes e satisfeitos. O apóstolo Paulo, ele escreve algo mais profundo ainda. Ele fala assim, eu sei o que é passar fome. Eu sei também o que é ter fartura. Eu sei o que é viver na bonança. Mas sei também viver na diversidade. De repente ele solta uma pérola que para mim é uma das mais preciosas. Ele fala assim, eu aprendi o segredo de viver contente. Em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado ou com fome. Tendo muito ou passando necessidade. Porque eu sei que tudo eu posso naquele que me... Sensacional. Eu estou aqui arrepiado. Eu me emociono com isso. O apóstolo Paulo, ele diz, eu aprendi o segredo de viver contente. Se você olhar esse texto, ele repete 2 vezes essa palavra. Eu aprendi, eu aprendi. Sabe por que ele disse que ele aprendeu? Porque ele passou. Tem coisas na vida que você só vai aprender quando você passar. Eu aprendi o segredo de viver contente. Que palavra é essa que contente? É a ideia de contentamento. Contentamento não é conformismo. Ai, eu ganho um salário mínimo. Eu trabalho tanto. Mas tá bom. Tá bom. Tá bom não. Se você tem capacidade de fazer mais, faça mais. Ai, eu quero estudar só até o 9º ano. Minha mãe estudou só até a 4ª série. Se você estudar até o 9º ano, tá bom. Tá bom não. Ai, eu trabalho no Lava Rápido. Nada contra.
Mas se você pode ser a dona do Lava Rápido, ou o dono, isso é conformismo. Ai, se você pode ser engenheiro, por que aceitar ser assistente de pedreiro? Isso é conformismo. O apóstolo Paulo está falando algo muito especial. Se a vida te apresentar uma situação adversa, aprenda o segredo de viver contente. Não fica se sentindo vítima, tadinho de você, ai, tadinho de mim, olhando apenas para o futuro, ai, 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 e você está sendo consumido por tudo isso, consumido pelas preocupações. Aprendi o segredo de viver contente, em toda e qualquer situação. E eu agora vou resumir com você aqui. Vamos resumir isso daqui? Eu vou contar uma historinha rápida e você vai entender o que Deus quer dizer para você desse texto. Agora, se segura na cadeira. Se segura nessa cadeira. Qual que é a ênfase desse texto? O que Jesus quer dar ênfase? Qual que é o suprassumo desse texto? Jesus está aqui exaltando, deixando clara a figura do Pai Celeste. Jesus está dando ênfase para que você olhe para o Pai Celeste. Ele chega e diz o seguinte: observai as aves dos céus, elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, e contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não é você muito mais importante do que elas? Quando ele olha para os lírios do campo, ele diz: se Deus veste assim a erva do campo, de novo o Pai Celeste, se o Pai Celeste, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Quando você chega no verso 32, ele está dizendo que quem anda preocupado são os pagãos, são os que não conhecem a Deus, que vivem esse turbilhão de emoção, de preocupação, paralisados no tempo. Eles que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celeste sabe de todas as coisas que vocês precisam. O Pai Celestial, o Pai Celestial, o Pai Celestial. Só que talvez quando você olha essa figura do Pai Celestial, aí você é provocado a se lembrar da figura do teu pai terreno. E aí tudo muda. Talvez eu estou falando para alguém que teve um pai terreno extremamente estúpido. Talvez eu estou falando para alguém que está aqui nessa noite que o seu pai não era um camarada que honrava os seus compromissos. Ele prometia, mas não cumpria. Talvez eu estou falando para alguém que teve um pai imoral, um pai agressivo, que batia na tua mãe. Talvez eu estou falando para alguém que quantas vezes ensaiou no coralzinho lá na escola ou na igreja para cantar para o Dia dos Pais para o seu pai. E você ficava na expectativa que ele iria chegar. Você viu o pai de todo mundo, menos o teu pai que nunca chegava. Em vez de alegria, frustração. Talvez estou falando para alguém que teve um pai mentiroso, um pai agressivo, um pai alcoólatra. E pior do que um pai ausente, é um pai presente, mas disfuncional, que não ocupa a sua função como pai. Talvez estou falando para alguém que teve um pai que não demonstrava amor. Como um garoto, quando eu fui pastor do Colégio Adventista São José dos Campos, tinha um garoto que sempre causava problema, sempre causava problema, sempre causava problema nas minhas capelas, nas outras aulas, e sempre ele ia para a diretoria. E um dia ele causou um baita de um problema numa capela minha, ele fez uma gracinha, causou um caos. E tudo que ele esperava é que eu desse uma bronca nele. Só que aqui, de repente, vem um pensamento na minha mente. Se esse camarada estava fazendo tudo isso, ele quer chamar atenção. Ele está dando um grito. Ele está fazendo assim: olha para mim. Se você vê alguém que ri de tudo, é porque está desesperado. Se você vê alguém que está causando toda hora o caos, ele só quer ser notado. E naquela hora eu olhei para ele e falei assim: filho, pode abrir o coração, filho. Eu quero te ajudar. Comanda o teu relacionamento com teu pai. Aquela hora aquele moleque olhou para mim. Ele estava no ensino médio. Ele era o mais engraçado da turma. Ele era o cara que tinha seguidores. Aquela hora ele olhou para mim e falou assim: por que isso, pastor? Por que você veio perguntar do meu pai, pastor? Você está sabendo de alguma coisa, pastor? E aquele moleque começou a ter uma crise de choro. Eu esperei ele acalmar e ele começou a contar o relacionamento dele com o pai.
Quantas vezes ele fazia desenho quando era criança e o pai chegava e ele falava, olha pai. O pai nem sequer dava moral, falava assim, esse monte de rabisco, moleque. Aprende a desenhar para depois me mostrar. Aquele moleque, então, ele se esforçava demais para tirar nota na escola e o máximo que ele chegou assim foi um 7. Quando um dia ele chegou e mostrou aquele 7 para o pai, que ele tirava tanta nota vermelha, o pai olhou e falou assim, que porcaria é essa? Você não fez mais que a sua obrigação, você tinha que tirar um 10, você não trabalha, né, cara? Você só tem que estudar, então é mais que a sua obrigação. Um dia aquele garoto me contou que ele chegou correndo e ele pulou no colo do pai ainda quando ainda era uma criança. E quando ele pulou no colo do pai, ele sentou no colo do pai. Ele queria um abraço do pai. Ele queria um carinho do pai. O pai olhou para ele e falou assim, você está me achando que eu sou o quê, moleque? Você está pensando que eu sou um homossexual para você vir aqui sentar no meu colo? Ele disse que ele tomou um tapa do pai e ele chorava. Ele falou que tudo que ele queria é chamar a atenção do pai e ter um pai que olhasse para ele. Então, depois daquele desabafo todo, eu abracei aquele moleque e eu chorei com ele ali. E eu chamei o pai na escola para conversar. Eu chamava muitos pais. O meu trabalho na escola era ficar no intervalo e eu ficava buscando enxergar os invisíveis. Eu falava, Deus, me ajuda a enxergar os invisíveis. Nós vivemos hoje uma geração de invisíveis. Tem filhos que se tornaram invisíveis para os seus pais e tem pais que se tornaram invisíveis para os seus filhos. Existe esposa que se tornou invisível para o esposo e ao contrário, a mesma coisa. Na escola tem gente que se tornou invisível ao aluno. Talvez tem gente na igreja que está se sentindo invisível, ninguém olha, ninguém nota. Chamei aquele pai para conversar e quando eu fui conversar com aquele pai chegou e disse, oi pastor, tudo bem? Ele era uma pessoa que parecia muito distinta, elegante, simpático, mas quando eu toquei na ideia do filho, e depois da conversa ele começou a se travar, olhou, de repente ele olhou assim, no meio da conversa ele olhou para mim e falou assim, calma aí pastor, te considero pra caramba, mas vem cá, você não está insinuando que eu tenho que conversar com meu filho para pedir perdão pro meu filho, né pastor? Se for isso aí, pode esquecer, pastor. Pode esquecer. Filho é assim mesmo, pastor. Estou criando meu filho para ser sujeito ao homem, pastor. Aí eu descobri que o problema realmente não era a criança. E a partir daquele momento eu comecei um acompanhamento com aquele garoto. Talvez eu estou falando para alguém hoje que está aqui. Quando lembra da figura do pai, é tão ferido, machuca tanto, que faz você se lembrar agora da pessoa de Deus. Não tem como você associar o Pai Celestial sem primeiro você não associar o Pai terreno. Porque nós, como seres humanos, nós nascemos nesse mundo, tendo papai, mamãe, filhinho. Então, quando eu vou associar o Pai Celestial, primeiro eu tenho que conectar as minhas memórias com o meu Pai. E aí a gente entra em crise. É por isso que tem tanta gente que vem para a igreja. É por isso que tem tanta gente que anda com Bíblia na mão. Mas não consegue confiar na figura do Pai, porque parece que é uma figura distante, parece que é uma figura de traição, parece que o Pai Celeste vai te deixar no vácuo, parece que o Pai Celeste não vai fazer você compreender. E sabe o que Jesus está querendo ensinar para você hoje? Confie no Pai Celestial. O Pai Celestial nunca vai faltar amor, porque Ele é o próprio amor. O Pai Celestial nunca vai te faltar providência, mesmo porque Ele é o Criador de todas as coisas. O Pai Celestial nunca vai te faltar presente na sua presença, sabe por quê?
Ele é onipresente. Ele está no seu quarto quando você chora. Ele está no hospital quando você está internado. Ele está no carro quando você está chorando. Ele é onipresente, Ele está em todos os lugares. Ele, além de ser onipresente, Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas, até aquilo que a sua esposa não sabe, o teu marido não sabe, o teu filho não sabe, a tua mãe não sabe. Deus sabe de todas as coisas. Além do mais, além de Ele saber todas as coisas, Ele tem poder para realizar todas as coisas. Não existe nada que Deus não possa realizar. Nada que Deus não possa realizar. E se você quiser guardar 3 palavras, 3 conceitos dessa mensagem, guarde essas 3, que isso aqui vai mudar a sua mentalidade, como mudou a minha mentalidade. Primeiro, o Pai Celestial sabe de todas as coisas. Repete comigo. O Pai Celestial sabe de todas as coisas. Segundo, o Pai Celestial provê todas as coisas. O Pai Celestial provê todas as coisas. E o Pai Celestial, Ele reina sobre todas as coisas. O Pai sabe, o Pai provê, e o Pai Celestial reina sobre todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Todas as coisas. Me dá 5 minutos. Eu fui fazer teologia, estou resumindo aqui. Mas antes de fazer teologia, eu trabalhava num banco. E muitos, quando descobriram que eu ia fazer teologia, eu tinha que largar o banco mandou muita gente vir conversar comigo para me esquecer dessa ideia. E eles disseram, o banco precisa muito mais de você do que esse mundo religioso. Você gosta de coisas boas, gosta de relógio bom, de carro bom, gosta disso, daquilo, de roupas. E eles falaram, tudo é verdade, eu gosto mesmo, que eu sou enjoado. E eles pegaram e falaram assim, E ele falou assim, de repente, ele falou assim, o superintendente falou assim, se você for um dia líder religioso, que nem você está dizendo aí, você, primeiro, ninguém vai acreditar em você. Você não vai ter sucesso nenhum. E outra coisa, vai chegar um dia que você não vai ter dinheiro nem para comprar um par de sapatos. Eu olhei e falei assim, no começo eu comecei a dar crédito, porque tudo que ele falava era verdade. Até descobrir quem é que estava falando comigo, não era o superintendente, era o próprio diabo. E eu peguei, olhei e falei assim, mas um dia se eu precisar de um sapato eu te ligo, você vai me dar um, né? Deu uma risada, ele não deu risada. Saí do banco, fui fazer teologia no NASP, São Paulo. A Igreja Adventista não paga a faculdade de teologia para aqueles que têm desejo de ser pastor. Eu fui para o colégio muito contrariado, eu fui porque Deus me chamou, não porque eu falei assim, nossa, acordei com vontade de ser pastor. Não, para mim foi um desafio e tanto para fazer isso, mesmo porque Deus me chamava desde criança para ser pastor. E eu lutei muito para ir. Quando eu fui, eu tinha 29 anos de idade. Já não era um menino, 29 anos. Fui para a comportagem. Eu vendo desde criança, fui camelô em Guarulhos desde os 6 anos de idade. Eu nasci numa favela em Guarulhos, não tinha cama para dormir até meus 8, 9 anos de idade. Eu dormia com a minha tia, um para cima e um para baixo, dividindo uma cama. Quantas vezes eu tinha que ir para a escola usando o tênis da minha tia, da Mônica, para ir para a escola? Vermelho, que mico que eu pagava. Mas essa é a minha realidade. Já vendi um monte de coisas. É assim, meu pai trabalhava, eu já vi mais de 20 homicídios na minha frente, já vi drogas assim, muita coisa, já vi muita gente morta, já vi polícia invadindo a minha casa, quebrando para procurar criminosos, bandidos escondidos na minha casa. Eu não tive uma infância fácil, não tive uma vida nada fácil, mas meu pai me ensinou a ser um vencedor, a pensar. Meu pai e minha mãe investiram na minha educação do máximo que eles puderam. E você sabe, quem nasce na periferia, ele sempre quer crescer. Tanto é que os funks que mais têm sucesso hoje é o famoso funk ostentação. O camarada lá na favela, ele dá uma ostentação, porque eu sou da quebrada, ele vocês vangloria, mas ninguém está feliz de ser da quebrada. As pessoas, elas querem ter status, querem crescer, querem vencer na vida, querem viajar. Na verdade, todo mundo é assim. E agora eu estava no banco, crescendo, status, procurando minha casa para comprar dentro de um condomínio em Arujá. Estava bem, ajudando meu pai a fazer outra casa, meus pais morarem. Cara,
muito bem. Agora o meu castelinho desmorona. E agora eu chego no teológico e eu cheguei como regular. Eu cheguei aprendendo a jogar tênis, não precisava trabalhar, fui com um bom recurso. Meu carrinho pago, tudo assim, tal, pagar o ano tal, e eu fui indo, só que Deus é bom. O professor é bom. Repete comigo aqui. O professor, filho. Quando Deus quer mudar a sua realidade, Ele vai te testar em todas as coisas, até você compreender que Ele está no controle de tudo. Guarde, se você for cabeça dura, algumas lágrimas vai descer até você aprender. Porque Deus está mais preocupado com a tua salvação do que com o teu bem-estar. Vou repetir. Deus está mais preocupado com a tua salvação do que com o teu bem-estar. E sabe o que Deus fez para mim? Ele foi criando situações que o meu dinheiro foi, ó. O carro quebrava, era assim. Meu pai morreu, tive que pagar o funeral. Minha tia morre. Até que eu fui para a comportagem e não vendi nada para ninguém. Na primeira campanha. Imagina, eu tenho mais de 40 cursos de vendas. Eu vendo desde os 6 anos. E eu agora não conseguia vender livro. Eu tinha certeza que eu ia arrebentar na comportagem. Comportagem é venda de livros. Nas férias, para a gente pagar os estudos. Segunda campanha de comportagem eu fui. Não vendi nada, fui humilhado, fui agredido. Alguém chegou para mim e falou assim, que é o idiota que te mandou aqui. Ninguém compra livro nessa cidade. De novo, fracassado. Aí eu voltei da segunda campanha de comportagem. E eu consegui pagar agora a matrícula. A matrícula. E agora eu fiquei o semestre todo endividado ali. E sabe o que aconteceu? Eu fui para a terceira campanha. E da terceira campanha eu voltei para o NASP. E quando eu voltei para o NASP, eu tive que ir para a faculdade, da faculdade fazer um canto coral, uma aula que chama canto coral. E tem que andar pelo menos uns 400 metros até chegar nesse auditório. E naquele dia tinha chovido. E quando eu pisei assim numa poça d'água, eu percebi que a minha meia ficou encharcada. Água dentro do meu sapato. Naquela hora eu percebi que o sapato tinha furado. Eu corri para o meu quarto para trocar de sapato. Eu descobri que eu não tinha outro sapato. Aí eu enfiei a mão dentro de um bolso, num terno meu, que onde eu guardava o meu dinheirinho, que às vezes não tinha dinheiro. Corri para o banco, não tinha dinheiro. Fui passar meu cartão de crédito, cancelado. Sabe o que aconteceu comigo? Tristeza profunda, frustração. Agora eu não tinha mais como pagar mais nada. Eu não tinha R$100 no bolso. O Renato era da minha turma. Pastor Renato. Ele não sabe dessa história. Eu era presidente de turma. Se você olhasse para mim assim, meus ternos todos de grife, porque o banco pagava 900 pau por mês só para eu me vestir, fazer academia, cuidar da aparência. Por cima, meu sapato impecável, por baixo, furado. Começou a vir uma tristeza, e eu percebi que eu confiava muito. Eu tinha muita fé. Mas eu tinha muita fé no meu dinheiro. Eu aprendi que meu dinheiro realizava qualquer coisa. Eu tinha tanta fé. Mas quando o sapato furou e eu não tinha dinheiro, eu caí numa depressão. 1 semana, 2 semanas, 3, 1 mês. Eu ia comer no refeitório, meus braços tremiam, não conseguia mais comer. Busquei tratamento, fui para Guarulhos atrás para alguém me ajudar, um atendimento psicológico. Não tinha mais vontade de ir para a sala de aula. Me dava crise do choro, do nada eu começava a chorar e começava a ver um monte de pensamento de morte. De morte. E o diabo se aproveita no seu momento mais vulnerável para ele agir. E o diabo disse, tá vendo? Deus te chamou para isso daqui? Deus te chamou para ser pastor, para você viver essa miséria? Olha lá, filho. Antigamente você tinha qualquer par de sapato que você tinha. Você viajava para qualquer lugar. Você ligava, o táxi chegava. Pegava o avião, vai para cá. E agora, meu... Você acha que Deus se importa com você? E começou. E eu não ia mais para a sala de aula. E as faltas foram aumentando. E as notas foram despencando. Até que de repente, um dia, eu esperei todo mundo sair do quarto. E eu estava desesperado. Lá no interior
externato, lá no fazendo NASP, segundo ano de teologia. Foi quando de repente eu cheguei, comecei a chorar. Aí eu peguei, assim, Deus, você me abandonou, essa vida aqui e tal. E eu peguei uma cadeira e coloquei assim, ó, senta aqui, e eu vou sentar aqui. Eu comecei a conversar com Jesus. Jesus, deixa eu te falar uma coisa. Tá vendo? O Senhor não fez eu sair de tudo para vir aqui fazer teologia, para viver essa vida aqui. E eu já não vim. Jesus falou assim, você não veio. Eu falei assim, como não vim? Eu vim. Não veio. Mas Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? Eu não vou ligar para minha mãe, tadinha, viúva, único filho solteiro, ainda era eu. Vou ligar para minha mãe e pedir dinheiro. Não vou pedir dinheiro para ninguém, eu estou desesperado. Deus falou assim, filho, confia em mim. Mas eu já não confio? Não. Filho, confia em mim. Vieram 2 textos na minha mente. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Eu falei assim, mas eu já vim fazer teologia. Ele falou assim, você veio para o colégio, mas você não entregou seu coração para mim. Você não confia em mim. Eu falei assim, como não confio em ti? E eu percebi que a minha ansiedade era tão grande, que aí veio esse texto na minha cabeça. Você vai, as aves do céu, elas não plantam nem colhem, nem tampouco guardam em celeiro, contudo o Pai Celestial os alimenta. Não será você muito mais importante que uma ave? E eu me apeguei nesse texto e falei, Deus, o que o Senhor quer dizer para mim? Ele falou assim, filho, eu só estou te pedindo, confia em mim. Confia em mim. Eu falei assim, então tá bom. 2 horas conversando. Tá bom! Então como que é esse negócio de confiar? Ele falou assim, é uma escolha. Eu falei assim, como assim uma escolha? Eu estou falando de um camarada, agora eu já tinha 30 anos de idade. 30 anos de igreja. 30 anos que eu já tinha sido líder de vários departamentos. Eu pensava que eu era extremamente maduro na fé, até eu chegar no momento onde eu percebi que eu não tinha fé suficiente. Eu descobri que era uma criança imatura, uma criança mimada. Eu tinha recebido muitos sims de Deus, mas não estava preparado para este não. Foi então quando Deus disse assim, filho, é uma escolha. Eu falei, que escolha, Deus? É uma escolha dizendo assim, eu confio, eu me entrego, faça a tua vontade. Gente, eu estava depressivo a nível hard. Falei assim, é isso? Eu me ajoelhei naquela cadeira. E eu falei com Jesus, segura aqui minha mão. E eu fui ajoelhado, eu peguei e falei assim, Deus, tu sabes que eu estou com medo. Que eu estou desesperado. Eu pensava que eu confiava em ti, mas eu descobri que eu não confio. Deus, tá bom, eu entendi. Eu entrego a minha vida em tuas mãos, e a partir desse momento, a minha vida é um problema teu. É um problema teu. E quando eu estava ameaçando levantar, eu me lembrei e voltei para a oração. Agora só vou te pedir uma coisa. Me dê um sapato. Amém. Quando eu levantei daquela oração, acreditem vocês, Deus me curou imediatamente de uma depressão. Deus me deu um presente chamado uma paz que excede todo entendimento e guardou o meu coração e minha mente em Cristo Jesus. O meu rosto agora estava leve. Uma confiança tomou meu coração. Era uma quinta-feira. Chegou no sábado, eu fui fazer estágio em uma igreja em Valinhos. E eu estava estagiando para ser pastor, passar pelo estágio. Quando de repente chegou no final do culto, a irmã Solange vem e me chama, pastor, você vai almoçar na minha casa? Cheguei na casa da irmã Solange, era uma casa muito linda, um condomínio fechado, e quando eu cheguei naquela casa, o seu filho Rafael estava na piscina. Ele não era da mesma fé que a gente. Quando eu cheguei naquela piscina, ele olhou, e eu não gosto de conversar muito, né? Aí ele falou, e aí, tudo bem? Eu falei, tudo bem, sentei ali, comecei a conversar com ele. Aí de repente, ele era diretor de marketing da rede Pão de Açúcar. Quando de repente, o Rafael solta uma pérola assim na piscina. Eu vou chamar você de pastor, né? Ô pastor. Ele era grandão assim. Pastor, deixa eu te falar um negócio. Eu estou sentindo um negócio aqui, parece que é coisa de Deus, sabe? Não me leva a mal não. Eu estou fazendo terapia e
A psicóloga disse o seguinte: olha dentro do seu guarda-roupa, vê o que você está usando. O que você está usando fica para você. Mas se tiver alguma coisa que você pode doar para alguém, doa para alguém, isso vai te fazer muito bem. Aí ele falou assim: tem um negócio aí que eu senti que eu queria dar para você. Aí eu olhei para ele e falei assim: não, para mim não, não, tá tudo bem. Não, de coração. A mãe dele chama a gente para almoçar. Rafael entra no quarto dele, vai tomar um banho, se arrumar para sentar à mesa. Quando de repente eu estou ali sentado, esperando todo mundo chegar, sai o Rafael do quarto. O Rafael simplesmente diz assim: ô pastor, vê se te serve. Ele veio segurando na sua mão direita, um par de sapatos pretos. Quando ele diz, vê se te serve, eu dobrei a linguinha do sapato aqui, olhei o meu número. E eu fui olhar o bico do sapato. E eu vi que era quadradinho do jeito que eu gosto, porque eu sou enjoado. Naquela hora fui tomado de uma emoção, não expressei ali na hora. Eu fiz uma oração para Deus naquela hora. Assim, que Deus é esse? Capaz de ouvir a oração de um pretinho no quarto chorando, pedindo um par de sapatos. E ao mesmo tempo ele me respondeu: filho, eu só peço uma coisa. Confia no Pai Celestial. Filho, você é mais importante do que um pássaro. Confia em mim. Daquele dia em diante eu fui comportar de novo. Na minha próxima campanha de comportagem que eu saí para vender livros, eu não vendia só para mim. Eu vendia para pagar a faculdade de colegas meus. Os sonhos mais caros da minha vida eu não realizei trabalhando no banco todos os dias, todos os meses. Os sonhos mais caros da minha vida eu realizei trabalhando 2 meses e meio por ano, chamado comportagem. Eu viajei para a Suíça, para a Alemanha, para a Itália, para a França, Portugal, Inglaterra, Japão, África. Eu realizei sonhos mais caros da minha vida. Eu encontrei uma doida para gostar de mim e casou comigo. E sabe onde nós fomos passar a lua de mel como teologando, estudante de teologia? Fomos passar a lua de mel em Cancún. E quando nós ajoelhamos para agradecer a Deus, ao lado da cama, nós agradecemos porque nós casamos sem ter nenhuma dívida, pagamos tudo à vista. Quando eu saí do teológico, eu fui para ser pastor, eu saí já com outros carros. Já saí com recurso. Pastor, o que você quer dizer? Eu quero dizer o seguinte: não são as preocupações que mudam a realidade. Não são as preocupações que trazem paz. O que nos dá paz é a certeza que existe um Pai Celestial que sabe de todas as coisas, provê todas as coisas e reina sobre todas as coisas. Você não sabe o que está acontecendo no futuro. Deixe que o futuro Deus cuida. Viva só pelo hoje e lembre-se dessa frase: Deus nunca trará uma bênção para você no amanhã, enquanto o amanhã não chegar. As bênçãos de Deus é só para o hoje. Tem gente que está com medo de guardar o sábado. Sabe por quê? Porque você está no centro. E se eu deixar de trabalhar? Tem gente que tem dificuldade de devolver dízimos e ofertas. Sabe por quê? Porque está cheio do eu. Esse dinheiro vai fazer falta para mim. E esqueceu quem é provedor de todas as coisas? É o Senhor do universo. Quem te sustenta e quem te mantém não é o teu salário. Quem te sustenta e quem te mantém é o Senhor do universo. Deus está levantando uma geração que vai ter que aprender a viver pela fé. Porque o meu justo, esse viverá pela fé. Quem confia se entrega. Quem confia se submete. Quem confia, deixa as preocupações de lado e deixa Deus governar a tua história. Esses dias uma mãe me procurou: pastor, meu filho saiu da igreja. Pastor, não aguento mais. Pastor, eu oro. Pastor. Eu entendo a sua dor, mãe.
As suas preocupações vão trazer seu filho de volta para a igreja? Não. Eu falei assim, então para. Quem morreu na cruz do Calvário por ele não foi a senhora. O maior interessado em salvar teu filho é o Senhor. Ai, pastor, está doente. Se morrer. Morreu, a gente chora. Vive o luto, mas dá prazo de validade para o luto. Quem disse que a morte é a palavra final? Ele diz, aquele que crê em mim, ainda que morra. Ah, disseram para você que a morte, a única coisa que não tem jeito é a morte. Mentira. Tudo Deus já tem solução. Que a paz de Deus guarde o seu coração nesse momento. Quantos hoje gostariam de dizer assim, eu quero entregar a minha confiança nesse Pai Celestial. Eu quero crescer na fé. Eu quero confiar em Deus. Eu vou orar com você nesse momento. Eu vou orar por você nesse momento. Mas antes de orar, eu gostaria que você pensasse nessa música. Você vai orar primeiro. Você vai orar primeiro. E você vai falar assim, Deus, eu estou tão preocupado. Cadê o cantor? Eu estou tão preocupado. Vem, filho. Eu estou tão preocupado. Senhor, a minha ansiedade é nesse ponto. Deus, meu Deus. Nesse momento eu entrego minhas preocupações em tuas mãos. E a partir de agora, a minha vida é um problema teu. Experimenta o que você vai fazer agora, confiando. Pega a sua maior ansiedade. Aquilo que está consumindo você, coloca nas mãos de Deus. E enxergue Deus na sua oração, com as mãos estendidas. E simbolicamente você vai colocar nas mãos dele a sua ansiedade. E você vai desfrutar agora de um milagre, de uma cura. Uma cura séria, uma cura física. Uma cura espiritual. Você vai ser curado agora da sua ansiedade. Jesus chegou e disse. Como que ele disse? Como que ele disse? Lance. Eu quero ver um goleiro bom. Você é goleiro. Você é um goleiro? Fica em pé aí. Levanta, você. Suas mãos são rápidas. Eu vou lançar sobre ti as minhas ansiedades. Jesus falou, lance sobre mim as vossas ansiedades. Olha como a gente faz. Vou lançar, Jesus. Ó, essas são as minhas preocupações, Jesus. Ó, então, eu quero que o Senhor me ajude. Mas, Senhor, tem que ser desse... Senhor, você tem certeza que você vai fazer alguma coisa? A gente lança não confiando. Lançar sobre a ansiedade é isso aqui, ó. Tá comigo? Tá comigo? Lança, cara. Ele está dizendo, lance sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de vós. Até quando nós vamos viver uma geração incrédula? Até quando nós vamos viver uma religião só de vir em culto? E viver como os pagãos? Viver como gente que não conhece a Deus? Até quando nós vamos vir aqui e falar que só guarda o sábado, fui batizado, mas viver como se não existisse Deus? Ou confiamos ou não confiamos? Ou confiamos na ressurreição ou não confiamos? Ou confiamos na providência ou não confiamos? Ou confiamos no seu sacrifício ou não confiamos? Desperta, igreja! Essas palavras não é só para dar like, não. Que palavrinha bonitinha. É para mudar a nossa realidade. É para tirar a gente dessa zona triste que a gente está vivendo. A gente está como cristão vivendo, como o mundo está vivendo. Uma geração que não canta, uma geração que não vibra, uma geração que não dá um glória a Deus, não dá um amém. Uma geração que não olha para os outros sorrindo, só tem problemas para contar, só tem coisas tristes para falar, não consegue falar das grandezas de Deus, não consegue enxergar a manifestação de Deus na sua vida todos os dias. Confia no Pai Celestial. Ele sabe quem é você, Ele provê todas as coisas e Ele está reinando sobre todo o planeta Terra. Ele está reinando sobre a Ucrânia, Ele está reinando sobre a Rússia, Ele está reinando sobre a América, está reinando sobre a África. Nada passa desapercebido diante de Deus. Ele está reinando no teu casamento.
Ele está reinando na sua família. Ele está reinando nos seus negócios. Ele sabe da tua realidade. Descansa, filho. Descansa no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais Ele fará. Você não é Deus. Eu não sou Deus. Então deixa com quem resolve. Em breve Jesus vai voltar. Nós vamos habitar no céu. E esse tempo no céu vai ser top. Porque só vai habitar no céu quem aprendeu a confiar e ser amigo do Pai Celestial. Olha, fala aqui comigo essa palavra assim. Pai. Papai. Sabe o que Deus vai falar para você? Fala, filhinho. Oi, meu menino. Oi, meu garoto. Papai está aqui. Lavínia um dia estava chorando muito à noite. Ela tinha 5 meses. Chorava, porque estava uma tempestade muito forte. Chorava. Eu acordei, fui no quarto, peguei ela aqui pequenininha e coloquei ela aqui no peito. Falei assim, calma, filha. Papai está aqui. Papai está aqui. Papai está aqui. Ela foi acalmando. Ficou calminha. Colocou aqui a cabecinha e voltou a dormir. Eu coloquei ela no berço. Tá difícil. Está preocupado. Tá chorando. Você tá com medo. Tá gerando insegurança. Papai tá aqui. Carol, papai tá aí. Papai tá aqui. Michele, papai tá aí. Neide, papai tá aqui. Por isso que eu não me preocupo em ir embora. Se eu deixar, eu fico até amanhã aqui falando. Mas não pode, né? Vocês têm que acordar amanhã, né? Escuta essa música aqui. É o céu, cara. Essa música ele vai cantar tão linda. Ela vai falar sobre o tempo. O dia que a gente vai viver lá no céu, assim, sem preocupação nenhuma. Eu quero que você ore a Deus e coloque sobre Ele a sua ansiedade agora. Fala com Deus do seu jeito. Rasga teu coração na presença dEle. Pode colocar a música. Escuta essa música que o Henry vai cantar. O tempo. O tempo. Está chegando de nós vivermos no céu para sempre. Está chegando a hora de Jesus voltar. Ele quer encontrar uma geração que confia nele. Desperta, igreja. Ele não se esqueceu de você. Em breve, isso ainda faz sentido. Espero, mas tempo é relativo. Parece que Deus demora, né? O mal me impõe dia e noite o seu fardo. A paz dura só uma fração de segundo. O que é o tempo para alguém que está cansado? Não sabe mais se um dia terá alívio. Em breve, isso ficou escrito. Para muitos, poeira de um velho livro. Milênios depois, tudo parece um mito. Viver pela fé
alguém quer correr o risco. Mas o que é o tempo quando se é eterno? O ano inteiro é como um dia apenas. O que é futuro para aquele que é absoluto? E me alcançou na hora da minha angústia. Em breve, no tempo de Deus, contemplarei a promessa feita por quem jamais falhou. Sua demora em retornar é misericórdia para me salvar e devolver um sorriso eterno. Em breve, se ele tardar, ainda assim vou esperar. Um dia eu sei, nele serei eterno. Se ele tardar, ainda assim vou esperar. Um dia eu sei, nele serei eterno. Em breve, no tempo de Deus, contemplarei a promessa feita por quem jamais falhou, jamais falhou. Sua demora em retornar é misericórdia para me salvar e devolver o sorriso eterno. Em breve, isso ainda faz sentido. Em breve, isso está escrito. Deus Santo, aquele que nós podemos chamar de Pai, Pai nosso, Papai. De todos os nomes que o Senhor tem, Pai, o nome que o Senhor mais gosta de ser chamado é de Pai. E o Senhor nos coloca na qualidade de filhos. Obrigado, Deus, porque o Senhor não é igual ao melhor pai terreno. Porque o Senhor ainda é perfeito, é cheio de amor, é paciente, é longânimo. É alguém que escolhe nos amar todos os dias, mesmo a gente cometendo as nossas imperfeições. Obrigado, Deus, porque a mensagem de hoje ela veio muito forte ao meu coração. É um Deus que sabe de todas as coisas, um Deus que reina sobre todas as coisas, provê todas as coisas, nada passa desapercebido diante dos olhos de um Deus que é santo. E não sabe apenas, é um Deus que age, é um Deus que age. Por isso, ó Deus, nesse momento nós pegamos a nossa ansiedade, aquilo que nos incomoda, aquilo que nos entristece, as nossas preocupações. Nesse momento tem uma mãe, tem um filho, tem um pai, tem uma esposa, tem um ser humano, Pai, aqui, que vai pegar a sua preocupação e está enxergando as tuas mãos estendidas. E a partir de agora, Pai, é pela fé, pela confiança em Ti. Nós colocamos, Pai, esta pessoa está colocando em tuas mãos este problema.
E ela está declarando que vai confiar em Ti. E está dizendo, a partir de agora, Deus, este é um problema Teu. Eu lanço sobre Ti a minha ansiedade, Pai, porque eu sei que o Senhor tem cuidado de nós. Não é nem cuidou, nem cuidará. É cuidado, uma ação contínua no presente. Por isso, ó Deus eterno, opera o milagre da paz em cada coração. Que nós não venhamos ser uma geração de incrédulos. Viver como os pagãos. Correndo atrás disso tudo. Se o Senhor prover a comida e prover roupa, o que é impossível para Ti, Pai? Se o Senhor cuida dos mínimos detalhes, Pai, nós somos tão abençoados. Quantas bênçãos o Senhor já nos concedeu. Deus, Pai nosso, produz em nosso coração maturidade espiritual e fé, ao ponto de nós nos jogarmos nos Teus braços e cumprir a Tua vontade. Que no sábado muitas pessoas venham dizer assim, pastor, eu quero entregar, eu quero ser batizado, pastor, eu me decidi, pastor, eu quero seguir o caminho de Jesus. Outros vêm estudar a Bíblia, nos abrace carinhosamente e nos leve para casa em total proteção e em paz. E que o Senhor abençoe nossa noite e abençoe também a nossa manhã e que permita que todos cheguem amanhã. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no teu coração. Dá um abraço quem está perto de você e fala assim, que Deus abençoe você. Que haja paz no seu coração. E lembre-se, se tiver que morrer amanhã, não morra. Amanhã vai ser power. Tremendo. Vou dar um abraço em vocês na porta. Tchau, seus bonitos, seus magrelos e magrelas. Valeu.